Bom, então a AFO, né, pessoal, a gente tem o que eu percebo hoje, tá? Vou ser bem breve aqui em relação à minha percepção e minha percepção também como aluna que fui, tá? Não sou da área, né? Sou formada em letras, então assim, não sou da área, não entendi absolutamente nada de orçamento público, não entendi absolutamente nada de números, de receita, de despesa, assim, aquilo lá para mim não fazia o menor sentido. E aí eu comecei passo a passo, né? Falei, não, tem que estudar isso daqui, cai no concurso, não cai em um só, cai em vários, e preciso entender melhor isso daqui. E eu confesso para vocês, assim, que demorou para eu estudar, para eu conseguir começar a entender. Assisti videoaula, li PDF, fui para resumo, é, tinha uns mnemônicos horríveis que a gente comprou também, que, que de tão ruins eles funcionam. É, então, assim, a gente tentou de tudo, mas eu percebi que eu só consegui entender AFO, e olha só que engraçado, né? Quando eu saí do estudo, então deixei AFO de lado, sabe? É, e foi numa época que eu estava estudando para outros concursos diferentes, assim, meio diferentões, como a BIM, por exemplo, que não caía. Então aí eu saí da disciplina, e aí quando eu voltei, eu consegui ter uma visão macro. E a partir dessa visão macro, parece que as coisas começaram a fazer sentido. Então, assim, hoje, a minha ideia não é dar aula de AFO para vocês, né? A gente tem aí vários vídeos, vocês têm todo o material aí nas plataformas, mas a minha ideia é que vocês entendam a disciplina de forma macro, para que a gente consiga efetivamente fazer as conexões necessárias, né? Então, é esse o objetivo aqui hoje, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela, deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Aqui. Se estão vendo? Estão vendo, né? Sim, belezinha, ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. O que vocês têm de conteúdo programático aqui de finanças públicas? Vocês têm atribuições econômicas do Estado, fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento, financiamento das políticas públicas, receita e despesa, noções de orçamento público, PPA, LDO e LOA, federalismo fiscal e LRF. Então, esse é o conteúdo aí que vocês precisam dominar em finanças públicas. Esse também é um conteúdo muito parecido ali, por exemplo, para quem está no bloco 7, no bloco 6, que tem a matéria de orçamento público, tá? A matéria ali no eixo temático, ele é um pouquinho mais destrinchado, mas a base é a mesma. Vocês vão entender que a base é a mesma. E aí eu organizei aqui para vocês entenderem o que é essa, que é essa matéria de finanças públicas. Então, olha essa base. A nossa base, ela é praticamente dividida em três. Então, eu vou ter ali no centro o orçamento. E eu não consigo falar de orçamento se eu não falar da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho que trazer a parte de financiamento das políticas públicas, porque eu não consigo falar de orçamento se eu não falar de despesas e receitas. E aqui eu falo de receita e despesa dentro das políticas públicas, dentro das funções do governo. E ali, para terminar ali embaixo, né, a base, eu preciso ter a ideia do federalismo fiscal. Por quê? Porque quando a gente vai subindo na pirâmide, né, eu tenho o que lá no pico? Né? As atribuições
econômicas do governo. Então, por que ou para que o governo efetivamente tem que controlar o orçamento? Por que ele tem que controlar as despesas e as receitas? Como que ele vai alocar? E quando eu falo aqui de governo, eu tenho que lembrar do federalismo no sentido do quê? Que não é só o poder executivo que mexe com o dinheiro, são os três poderes dentro de cada uma das esferas. Então, aqui eu separei então para vocês por bloquinhos, né, o que vocês precisam saber. E aí, vamos pegar uma visão macro mesmo, tá? Depois, se vocês quiserem, inclusive, eu compartilho com vocês, porque tem vários mapas mentais, vários esqueminhas aqui que eu gosto de usar. A gente não consegue, tá, falar. Ah lá, eu quero. A gente não consegue falar de PPA, de LDO, de LOA, se a primeira coisa que vocês precisam entender é o ciclo orçamentário, tá? Vocês precisam entender da onde que sai os projetos de lei, para onde ele vai. Normalmente, as datas são muito importantes, tá? E aqui, a única que tem a data diferente é a LDO. A LDO, ela é entregue em abril. Por quê? Porque ela é a base do quê? A LDO é a base da, da LOA. Então, se ela é a base da LOA, ela precisa ser aprovada antes para o governo ali preparar, né, para o Poder Executivo preparar o orçamento em cima da LDO. Então, os prazos são importantes, né? O PPA e a LOA são entregues ali até 31 de agosto, tá? E aqui, né, aqui, esse mapa mental aqui, quando vocês abrem, né, acho que, não sei se vocês conseguem enxergar assim, bonitinho, mas aí a gente tem o passo a passo, inclusive, tramitando dentro ali do Congresso. Por quê? Pensem comigo, e aqui eu já vou abrir um pouquinho mais a nossa visão aqui. Quando eu falo de federalismo fiscal, tá? Vocês têm que lembrar de alguns pontos, tá? Aonde que tá o federalismo nesse ciclo orçamentário? Primeiro, que os três poderes, eles têm os orçamentos, mas quem apresenta tudo é o poder executivo. Esse é o primeiro ponto. Mas o poder executivo, ele apresenta o seu a sua LOA, a sua LDO, né, os seus projetos de lei, mas quem que fiscaliza? Não é ele. Quem fiscaliza é o poder legislativo ou, ou o poder judiciário quando é demandado. Então, olha só, temos temos as três esferas, né? Então, temos as três esferas de governo aqui, olhando de um lado para o outro e caminhando, né, nesse ciclo, cada um com com a sua determinada função, mas não é só isso. A gente tem que lembrar também o quê? Que a gente tem, lembra quando a gente fala, né, de despesas, quando a gente fala de receitas, que a gente tem as transferências constitucionais e as transferências voluntárias. Essas transferências, elas fazem parte, inclusive, do federalismo fiscal. Por quê? Porque elas estão dentro ali na discussão de então esse dinheiro é a União, mas ela vai repassar para os estados. Os estados vão repassar esse dinheiro para os municípios, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de. Esse nome é bonito, né? Federalismo fiscal. Ele é bonito, mas é o quê? Mas é a congruência, é a convergência dos poderes e dos entes federativos. Então, olha só. Um ciclo orçamentário é tudo isso.
O ciclo orçamentário, né, quando a gente fala de PPA, de LDO, de LOA, é tudo isso. Então, comecem a entender que as coisas fazem sentido quando elas se juntam. Então, a base que vocês têm que construir é o quê? Tem que estar muito claro na cabeça de vocês esse ciclo orçamentário. Patrícia, eu tenho dificuldade com as datas. Post-it nas datas, tá? Post-it nas datas. Outra coisa, outro detalhe muito importante aqui que eu quero passar aqui para vocês. Quando a gente faz, passado o momento do ciclo orçamentário, então, eu estou entendendo o ciclo orçamentário, então eu sei o que é o PA. Na minha cabeça eu tenho as 3 peças. É isso que vocês têm que ter muito claro. Na cabeça de vocês tem que ter PPA, que é o mais abrangente, depois a LDO, é a LDO que vai ser base para a LOA. Mas eu tenho que ter essas diferenças na cabeça. Às vezes a gente estuda tudo bagunçado, ou às vezes a gente estuda só PPA, só LDA, só LOA, e só lá na frente que a gente vai estudar a lei de responsabilidade fiscal. Não dá. Esse esqueminha, eu adoro esse esqueminha, por quê? Porque tudo que tá em vermelho é LRF. Então, tudo que tá aqui em vermelho significa que foi acrescentado na LRF. E vocês precisam ter essa noção do que efetivamente, o que é constitucional e o que é da lei de responsabilidade fiscal, tá? Esses esqueminhas também, eles ajudam muito. Mas, Patrícia, por que você está falando isso? O que mais cai nas nossas provas de AFO? O que mais cai quando a gente está falando de ciclo orçamentário? É isso daqui, ó, que cai. E é isso daqui que derruba 90% dos alunos. Só 90%, pessoal. É isso daqui, ó. Os anexos da LDO. Os anexos da LDO, eles são... eles fazem parte da contingência. Eles fazem parte o quê? Desse movimento. E aqui eu vou pegar até vou pegar um pouco de políticas públicas e de gestão governamental para vocês. A gente precisa fechar receitas e despesas, beleza, isso daí é um princípio orçamentário básico. As receitas e as despesas têm que fechar. Mas, não só isso. Lembra que a gente está num movimento de gestão, nós estamos num movimento de administração pública que visa o quê? Que visa accountability, que visa a avaliação, os diferentes tipos de avaliação. A gente precisa o quê? Demonstrar efetividade para a população. E os 3 anexos, eles auxiliam, os anexos da LDO, eles auxiliam nesse movimento que a gente tem dentro da gestão pública. Então, olha só, vocês estão percebendo que, assim, se a gente não entender AFO no macro, as coisas parecem quebradas, as coisas parecem isoladas e aí parece que o negócio não flui. Então, começar a pensar, né, o ciclo orçamentário, as políticas orçamentárias nesse viés, faz com que vocês comecem a entender melhor o funcionamento das coisas e comecem a fazer as conexões. Pode ser que hoje, tá, como aula teórica, as coisas não estejam ainda claras para vocês, e tá tudo bem. Mas a partir do momento que vocês se voltam para as questões, vocês vão ver que as questões vão começar a fazer um pouco mais de sentido, tá? E também, claro, né, vocês vão ter o acesso depois ao vídeo, se quiserem assistir o vídeo
mais 1, 2, 10 vezes, não tem problema. Então, gente, esses anexos, assim, eu tinha pavor quando eu estudava. Eu acho que acho que toda semana eu fazia um esquema diferente para ver se entrava na minha cabeça esses anexos. Essa tabelinha é uma tabelinha simples, que assim, simplesmente peguei aqui da lei, joguei e organizei aqui, né, para vocês. Mas olha só, se isso daqui funciona para vocês, já deixa ali no celular, ou já imprime, ou já faz mesmo e cola na parede, porque isso daqui vai ser demandado na prova de vocês e vocês vão confundir os anexos de metas fiscais com os anexos de risco, com os anexos específicos. Não tem jeito, vai confundir. Tá? Vai confundir. Então, a gente tem aí que tomar esse cuidado com os anexos. Agora, e aonde que entram as políticas públicas nessa bagunça, Patrícia? As políticas públicas, elas só funcionam, elas têm que ter finalidade, elas têm que ter objeto, elas são ali uma organização, e vocês sabem ali todo, né, na cabeça de vocês está claro ali o passo a passo para que uma política pública funcione. Mas um dos passos tá travando para todo mundo? Voltou? Tá travando aí? Melhorou? Parou tudo? Melhorou? Você tá congelado aí. E agora? Senão eu tiro aqui e volto. Vamos lá. Não. O sinal tá bem baixo. Ué. Estranho. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E aí depois eu volto. Às vezes. Pronto, normalizou. Melhorou? Normalizou. Aqui, deixa eu voltar aqui. Então, vamos ver se eu consigo aqui voltar pro compartilhamento. Vamos lá. Vou tentar de novo. Aí eu volto aqui. Foi? Foi? Beleza. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Nisso tudo, onde que entram as políticas públicas? O que vocês precisam saber em relação ao financiamento das políticas públicas? Vocês precisam saber os estágios das despesas e das receitas. Eu indico que vocês comecem a estudar pelos estágios da despesa, porque eles são mais objetivos e aí faz um pouquinho mais de sentido, tá? Para quem, né? Como a gente está falando aqui dos conhecimentos básicos, né, do CNU, então eles não vão pedir, né, o ordenamento da despesa, eles não vão pedir ali o elemento, os números, né? Mas vocês precisam entender o passo a passo. E vocês precisam entender que existe, para toda política pública, existe uma determinada receita. Então, para toda política pública, existe uma. Mas travou de novo? Parar aqui. Peraí. Que engraçado. Peraí. Voltei? 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 Não voltei. Travando. Não voltou. Ah, que estranho. Só porque eu mudei de lugar hoje? Não? Ninguém tá me ouvindo? Não? Congelado. O sinal que mostra aqui da sua conexão tá bem baixo.
Então, estranho. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver a conexão aqui, galerinha. Peraí. Deixa eu tentar mudar aqui a rede. Ixi. Vamos lá. Melhorou? Não? Sim, aqui não está mais congelada, mas ainda está acusando seu sinal baixo. É, tá, né? Mas agora vocês estão me ouvindo. Perfeitamente, vendo também. Então, beleza. Então, aí eu, qualquer coisa, só coloco aqui a imagem, depois eu volto. Então, é o seguinte, pessoal. Despesas, tá? Em relação... despesas não, desculpa. Políticas públicas e despesas. Então, vocês precisam aí entender que toda política pública tem uma receita e tem uma despesa. É claro que para eu fazer a política pública rodar, ela vai ter a despesa, então ela vai ter sim, ela vai ser nomeada, tá? Ela vai ser assim, nomeada como efetivamente ali aquela política pública. E aí é que entra, né, não só a ideia do federalismo fiscal. Por quê? Porque se eu tenho os entes trabalhando ali dentro das políticas públicas, eu também preciso do quê? Eu preciso da avaliação e eu preciso do controle. Controle do ente, do poder, então, ou seja, quem que está controlando? O poder executivo executa, o poder legislativo vai fiscalizar. O poder judiciário também fiscaliza, mas aí só de ofício. Não, não é de ofício. E o que a gente precisa entender disso tudo? É que não... As coisas, elas começam a se entrelaçar. Se eu estou falando de receita, eu estou ali dentro da roda da LOA funcionando, por exemplo. Então, eu tenho ali o orçamento do ano, ele está rodando. Se eu tenho aquele determinado orçamento para aquela política pública, o que acontece se a gente ultrapassa esse teto daquela determinada política pública? Eu preciso de mais dinheiro. Como que eu consigo mais dinheiro dentro do orçamento público? Créditos adicionais. Lembra que a gente tem o quê? 3 créditos adicionais. Ó, esse passo a passo, ele tem que ficar claro na cabeça de vocês também. Então, eu tenho dinheiro? Tenho. Tá, beleza. E como que tem esse dinheiro? Eu tenho as receitas, conforme eu vou gastando, eu vou entrando ali nos estágios da despesa. Então, eu vou empenhar, vou liquidar, vou pagar, etc, etc. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro para a política pública? Não pode parar, porque é função do Estado. Política pública é função do Estado. Se acabou o dinheiro e não pode parar, eu vou conseguir isso como? Com crédito adicional. Então, vejam, é essa noção, tá, que eu imagino ali pelo que a gente tem visto, né? É essa noção que vocês precisam ter para fazer essa prova de finanças públicas. Porque assim, ó, o que essas políticas públicas estão fazendo no meio do edital de finanças? É para vocês fazerem esse passo a passo, para vocês conhecerem esse passo a passo. E para eles poderem perguntar na prova de vocês, por exemplo, uma calamidade. Vou precisar de uma nova política pública porque aconteceu aí uma enchente, destruiu metade da cidade. O que vai acontecer? Eu preciso de crédito especial.
Adicional, desculpa. Preciso de crédito adicional. Então, vejam, esse passo a passo. Só que tem mais um elemento aqui, né? Que eu coloquei lá no topo da pirâmide, porque era justamente para deixar no final. Que era o quê? Que eu coloquei ali no topo da pirâmide. As atribuições econômicas do Estado. Quais são as atribuições? O orçamento, isso inclusive foi tema de questão, cuidado, tá? Qual que é a função efetivamente do Estado olhando para o orçamento? Olhando para o orçamento, o Estado tem uma atribuição estabilizadora. Isso é muito importante. O orçamento, ele tem a função estabilizadora. Não é distributiva, tá? Não é distributiva, é estabilizadora. Por quê? Porque qual que é a função do orçamento? Qual é um dos princípios orçamentários? Equilíbrio. As receitas e as despesas devem estar equilibradas. Então, ele vai fazer todo o sistema funcionar de forma equilibrada. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de estabilidade. Mas, Patrícia, um dos pontos ali, tanto da LDO quanto da LOA, não é questão de ser de distribuição, de regionalidades, de equidade, etc. Mas olha só, eu estou olhando aqui para a roda inteira. Lembra que eu falei que eu precisava que vocês tivessem uma visão macro? Então, exatamente isso. Eu estou precisando da roda inteira. E a roda inteira me diz que o orçamento, ele tem uma função de estabilidade. Então, a função econômica do Estado é a função estabilizadora. Então, é como se a gente colocasse assim, né? Como se o governo quisesse, por meio do orçamento, tentar estabilizar as situações, justamente porque vivemos num mundo capitalista, nada mais clichê do que isso, mas se a conta não fecha, a roda não gira. É simples. Vocês vão entender isso muito bem quando vocês estiverem na lista de aprovados, e que aí vocês vão começar a caçar como que vocês vão conseguir entrar, como que vocês são nomeados mais rápidos, e aí vai falar assim, não, mas aqui eu tenho não tem essa verba aqui para chamar os candidatos, tem que pedir para o Ministério da Economia liberar, tem que pedir por decreto, então, vocês vão entender isso, vocês vão estar na lista de aprovados, vocês vão entender isso daí. Depois na marra, depois que forem aprovados. Mas agora o que a gente precisa realmente entender é justamente o quê? Que o orçamento é o que leva tudo. O governo, ele está sempre olhando para o orçamento. Por quê? Qualquer desequilíbrio vai desequilibrar o quê? Vai desequilibrar as contas. Se eu estou falando de dinheiro, vai desequilibrar o quê? Vai desequilibrar as receitas e as despesas relacionadas a políticas públicas. A verba vai diminuir. A verba não pode diminuir. Vai ter que abrir crédito adicional. E aí eu retomo com uma roda girando, mas não tão equilibrada, porque eu precisei de mais dinheiro. E aí a gente vai caminhando. Então vejam, faz sentido isso para vocês? Vocês tinham essa noção macro de finanças públicas dessa forma? Ou cada coisa estava num canto assim, ó, do cérebro? Quem quer falar? Nem isso, hein? Nem no canto do cérebro.
TI não combina com isso não. E ó, olha que eu trabalhei lá nas ações de da presidência, mandando isso aí, ó. Mas não casava essas coisas. Prazos até que vai, mas era só fazer envio. Só o prazo. É aqui, ó, a Débora falando que tava solto. A Michelle também só fez com a cabecinha que eu vi. Mas fez sentido para vocês? Eu quero saber se fez sentido para vocês. Sim, total. Começando a fazer sentido, professora. O sofrimento amenizou um pouco. Ah, então tá bom. Maravilha. Então, olha só, pessoal. Foi como eu falei no começo aqui. A ideia não era a gente estudar, mas eu preciso passar algumas diretrizes para vocês. A ideia é eu intercalar, eu não vou. Não são todas as mentorias que eu vou trazer isso, mas quando eu perceber aí que tem ponta solta, quando eu perceber aí que vocês precisam aí de algo mais focado em alguma matéria, a gente usa essas estratégias, tá? Essa aula em específico, eu fiquei pensando muito nela depois do simulado de vocês, né? Depois do simulado aí que, dentro dos conhecimentos básicos, assim, a maioria, o que derrubou a maioria foi finanças, né? E as questões, elas não eram, assim, questões que demandavam uma profundidade muito grande. Mas se a gente tiver essa visão, a gente começa a conseguir dar conta melhor das questões, né? Principalmente numa prova que vai prezar e que tem prezado aí pela transversalidade e pelo pensar mesmo, né? Não só as decorebas. Eu não acredito que vai ser uma prova de muita decoreba, mas de pensar mesmo, sabe? Tá? E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui a minha mensagenzinha que eu gosto sempre. Vou tentar compartilhar de novo, porque eu quero que vocês leiam. Se eu consigo. Rapidinho. Não espero que meu caminho de vida seja fácil, apenas que o destino final valha a pena. Eu sei